Bom, então vamos lá, pessoal, para a segunda e última parte aqui dessa aula 3, né? Tá acabando. A gente vai falar sobre sinal filogenético. A gente já vai entender porque que sinal está entre aspas, tá? Tanto para atributos contínuos quanto discretos. Então, primeiro a gente vai começar, né, com uma definição, talvez... Eu gosto dessa definição, apesar de haver outras, mas é que eu sempre uso, né? Que é um artigo da Simone, né? Simone Bomberg agora, né? E do Ted Garland, em 2002, uma pesquisadora australiana, a Simone, que diz que sinal filogenético é a tendência de espécies relacionadas serem mais similares entre si do que aquelas tomadas aleatoriamente na filogenia. Então essa é uma definição, acho que bastante razoável, né? E aqui eu também queria fazer uma ressalva, né? Então, principalmente para o pessoal que que é sistemático, né? Que está lidando com inferência filogenética, né? Inferência de uma árvore, né? Eles também usam esse termo, né? De sinal filogenético, para dizer que, né, esse gene aqui tem sinal filogenético, esse atributo morfológico tem sinal filogenético, então, opa, vou usar ele. Então, nesse contexto de inferência filogenética, esse termo, sinal filogenético, ele demonstra, ou ele quer dizer, né, a habilidade de um caractere de reconstruir a história evolutiva das espécies. Tá? Enquanto que nessa literatura aqui que a gente está interessado de método comparativo, mas também lá na macroevolução de maneira geral, né, e na ecofilogenética, que é basicamente a aplicação de métodos filogenéticos para estudar atributos de espécies, mais no contexto de ecologia de comunidades, a gente vai usar justamente essa definição do slide anterior. E é isso que a gente está interessado aqui, tá? Então, de cara eu queria fazer, na verdade, antes da gente entrar nessa onda, né, de falar dos métodos em si, eu queria fazer uma ressalva, tá? Que é na verdade, um mal entendido comum. Então, por isso que eu estou fazendo essa ressalva logo de início. Mostrando os resultados desse artigo, que é importantíssimo, né? Se você for lidar com sinal filogenético, com certeza você vai ter que ler isso. Precisa ficar bastante evidente aqui, precisa ficar claro que sinal filogenético é um padrão e não um processo. E por que isso? Esse artigo demonstrou claramente isso. Por quê? Eles fizeram, né, simulações de evolução de atributos sobre vários modelos de evolução alternativos, como o Random Motion, o OU com alfa pequeno, ou seja, com uma força de restrição ou uma força de seleção bem pequenininha, OU com múltiplos picos, que é o que a gente vai ver na aula seguinte, e o Early Burst. E eles viram que vários desses modelos podem eventualmente gerar um sinal filogenético, né, medido por uma determinada estatística lá. Então, o que acontece? Né? A gente não pode atribuir um único processo ao sinal filogenético. Então, a gente não pode dizer, então quer dizer, se a gente encontrar um sinal filogenético, então quer dizer que isso é sinônimo de restrição evolutiva, ou constraint, né? É um termo comum em inglês. Isso não é verdade, tá? Porque justamente modelos que não têm nenhum tipo de restrição, como o Brownian Motion, né? E por que eu estou falando que ele não tem restrição? Por conta daquilo, né? A divergência entre as espécies ela vai aumentando linearmente, né? Divergência em termos de fenótipo, né? Ela vai aumentando linearmente à medida que elas vão se distanciando, né? Então, mesmo esse tipo de modelo eventualmente pode gerar um alto sinal filogenético, enquanto modelos que esse sim tem uma restrição, ou seja, um modelo Ornstein-Uhlenbeck com uma força de um alfa, uma força de restrição super alta, né? Ou seja, de maneira... Se você lembrar daqueles slides lá que eu mostrei a dinâmica dos atributos sobre um AU, em que a gente variava cada parâmetro do modelo, né? Retorna para aqueles slides lá que você vai entender isso. Se a gente tiver um alfa super alto, ele vai fazer com que o valor do atributo ele varie numa faixa muito pequenininha, né? De variação. Então, o que acontece? Nesse caso, eles não vão ter, nas espécies não vão ter nenhum tipo de sinal filogenético, né? Porque nesse caso, o que acontece? Você tem uma alta força de seleção
né? E a própria seleção ela vai basicamente apagar o rastro dela própria, né, ao longo da evolução do atributo. Então cuidado com isso, né? Sugiro que você leia esse artigo do Revel, inclusive várias vezes, né? Como eu fiz. Então o que a gente vai tratar aqui é um conjunto de métodos, né? Vou falar talvez todos eles, né? Eu acho, para medir sinal filogenético, tanto para atributos contínuos quanto para categóricos, né? Então bora lá. A gente tem alguns artigos, né? Às vezes quando sai um ou outro, né? De comparação entre esses métodos. Mas aqui eu queria chamar a atenção para dois deles que saíram inclusive no mesmo ano. Um é da Mink-Miller, né? Tamara Mink-Miller. E o outro é do grupo do Zé Alexandre, né? Lá de Goiás. Basicamente eles testaram, né? A habilidade de vários... Alguns desses que a gente vai falar, eles estão aqui, e eu também vou falar de outros que eles não consideraram, né? Primeiro deles, eu vou falar do Cade-Blomberg, né? Então, o Cade-Blomberg é justamente nomeado a partir, né, do Simon, né, hoje Simone Blomberg, que publicou um artigo em 2003, então logo depois daquele artigo lá de 2002 que eu mostrei para vocês da definição. Então, ele é uma das, de longe, né, uma das estatísticas mais utilizadas, porque ele tem algumas vantagens, como a gente vai ver, né? Então, a ideia aqui é que ele vai expressar a força do sinal filogenético como a razão entre a média quadrada dos erros das espécies, né, medido, né, a partir da média corrigida pela filogenia e a média quadrada do erro baseada na matriz de variância com variância derivada da filogenia, né? Então, aonde que entra o sinal filogenético? Desculpa, o movimento browniano, que a gente diz que essa estatística, né, ele assume o movimento browniano. Por quê? Porque a gente vai justamente usar a filogenia como dado, né? Então, nesse caso, a gente diz que, mesmo implicitamente, a gente está assumindo o movimento browniano. Então, o que é esse erro quadrado aqui, né? Mean Square Error. É basicamente uma medida de variância, né, entre as espécies, né? Que é um desvio em relação a uma média, né? É parecido com a ideia de um resíduo de uma regressão, né, de um modelo linear, só que num contexto multivariado, né? Então essa é o cálculo aqui da fração, né, do erro quadrado das espécies em relação ao erro da filogenia. Então o K em si ele vai ser o observado, essa fração observada, dividido pelo que seria esperado, né? Esperado sobre o quê? Esperado sobre o movimento browniano, né? Então aqui a gente tem já uma grande vantagem, porque a gente pode eventualmente comparar árvores diferentes, né, de tamanhos diferentes e até atributos diferentes, né? E a gente pode dizer, tal atributo tem mais sinal filogenético do que o outro, ou um atributo X numa árvore, né, de 50 espécies tem mais sinal filogenético do que esse mesmo atributo numa árvore de 20 espécies, né? Porque justamente a gente está balizando, a gente está usando, né, a própria filogenia como um parâmetro, né, no denominador. E aí o que acontece? Se a similaridade dos valores, né, forem preditos pela filogenia, esse erro vai ser pequeno, né? Então logo que é o M, que é justamente o denominador. Então quer dizer que o valor observado, né, eventualmente vai ser grande. Então se você dividir um valor grande por um valor pequeno, essa fração vai ser grande. E aí como é que se dá a interpretação? Na verdade, como é que a partir disso você tem a distribuição dos K, né? Ele vai variar entre menor que 1, 0 e maior que 1. E aí como é que a gente interpreta isso, né? Um valor de K menor do que 1 vai querer dizer, vai significar que espécies próximas vão se parecer muito mais, vão se parecer umas com as outras menos do que o esperado pelo movimento browniano, né? Eventualmente, né, isso pode ser causada por desvios em relação ao próprio movimento browniano, evolução adaptativa, né, que eventualmente é correlacionada, não é correlacionada com a filogenia, por exemplo, né, convergência, né, ou algum tipo de erro de medida, né? Então aqui está dizendo que tem algum tipo de
de erro de medida em termos de variação intraespecífica ser maior do que a variação interespecífica. É isso que quer dizer com erro de medida. Enquanto que um K maior do que 1, ele significa que espécies mais próximas, né, eles são mais similares entre si do que o esperado pelo movimento browniano. Então aqui a gente pode ter, né, um valor de P associado a esse K, porque a gente pode fazer usar um procedimento de Monte Carlo para gerar uma distribuição de valores, né, do K, e a partir disso calcular um valor de P. E aí a gente diz, né, que na maioria dos casos que só um K maior do que 1 e com P significativo, aí é que a gente interpreta de fato como tendo um sinal filogenético. Tá? Uma outra estatística que é bastante comum, bastante popular, é o lambda do Page. Eu já falei dela 2 vezes, né, até agora. Aí finalmente a gente chegou na parte que eu reservei para falar sobre ela. Então a lógica por trás do lambda de Page é bastante diferente lá do K. Então aqui a ideia é que a gente tem uma filogenia, né, das espécies, tem um comprimento de ramo, e tem a nossa velha e querida matriz de variância covariância, né? Então por que eu sei, né, que essa é uma matriz de variância covariância, não de distância? Porque aqui esse valor aqui na diagonal não é zero, né? Lembra? Uma matriz de distância filogenética, a distância da espécie para ela mesma é zero. Enquanto que aqui não, está demonstrando um valor de 10. E aí, se eu olhar na filogenia, o que eu tenho? Se eu somar esse 2 com 8, né, que é justamente a distância da espécie 1 até a raiz, eu tenho 10, que é justamente esse valor aqui. E por que todas as espécies têm o mesmo valor? Porque essa é uma árvore ultramétrica, né? Então essa é uma propriedade da matriz de variância covariância das árvores ultramétricas. A variância das espécies é sempre a mesma, porque justamente a distância de cada espécie até a raiz é igual, né? Então aqui a ideia do lambda de Page é você ter um escalar, ou seja, um número, né, que vai multiplicar os elementos de fora da diagonal, né, off diagonal. E aí o que a gente vai ter? É justamente um valor, né, que a gente vai chamar de lambda, e ele vai multiplicar os valores da off diagonal, né? Então qual que vai ser o efeito disso, né? A gente está multiplicando, ou na verdade a gente vai estar modificando, né, as covariâncias, né, entre as espécies. Então o que quer dizer um lambda alto ou um lambda baixo, né? Qual que é o efeito disso? Se eu tiver eventualmente um lambda igual a 1, o que isso vai significar para mim? É basicamente a árvore como dada, né? Porque se eu tiver, lembra que essa é a mesma árvore, né? 8 e 2 aqui. Se eu tiver um lambda de 1, eu vou estar multiplicando 1 vezes 8, né? Então é justamente o comprimento do ramo aqui que vai separar as duas espécies, ou seja, é o comprimento de ramo que vai mostrar o quanto de história evolutiva compartilhada essas duas espécies possuem, ou seja, a covariância entre elas. Então aqui eu não modifico a minha matriz. Só que eventualmente, se eu tiver um lambda de 0,5, o que isso quer dizer? Eu vou estar multiplicando esse valor que antes era 8 por 0,5, né? Isso equivale a dividir por 2. Eu vou ter um número de 4 aqui, né? E a mesma coisa em relação aos outros elementos. Então, qual que é o efeito disso, né? Eu estou aumentando a quantidade de história evolutiva independente das espécies. Ou seja, eu estou minimizando, eu estou empurrando os nós da filogenia para mais próximo da raiz, né? E aí, se aumentar, né, uma ordem de grandeza ainda, vou estar multiplicando de novo, né, o 8 por 0,05, eu vou diminuir mais ainda a quantidade de história evolutiva compartilhada, né? Isso equivale, né, a diminuir a covariância. Então, o que a gente vai chamar de sinal filogenético no lambda do Page é quanto maior o valor, né? Quanto maior o valor deles, do lambda de Page, maior vai ser o sinal filogenético, né? E por que isso? Porque vocês concordam comigo que quanto menos tempo a gente viu isso lá na aula de modelo evolutivo, né? Quanto menos tempo de história evolutiva compartilhada eu tenho, mais tempo eu tenho para essas espécies, né, evoluírem de forma independente. Então, o atributo ele pode, né, modificar
de maneira, né, imprevisível ali, né? E aí uma estatística, né, uma maneira de medir esse sinal filogenético é um que foi adaptado, né, do contexto espacial, que é o ID-Moran. O ID-Moran ele mede o grau de autocorrelação, né, entre unidades amostrais dado o dado, né, dessas unidades amostrais. Nesse caso aqui, o que a gente tem? As unidades amostrais são as espécies e o dado que foi medido nelas são os atributos, correto? Então, o que a gente vai fazer aliás, esse ID-Moran, ele basicamente é derivado lá de uma estatística de um R do Pearson, né? E essa é a fórmula dele, tá? Então, aqui, esse é um número de espécies, um somatório da matriz de pesos e da característica, né, das espécies aqui. Claro, como é derivado lá do Pearson, eu tenho uma correlação par a par, né? Então, por isso que tem o ZI e o ZJ. E aqui eu também tenho uma matriz de pesos, né? E aqui nesse contexto filogenético, essa matriz de pesos, normalmente chamada de W porque, né, weight, né, W de weight, ele vai ser o inverso da distância filogenética entre as espécies, né? E aqui eu também tenho a mesma coisa aqui em relação ao denominador. Então o ID-Moran, ele também, né, vai ter, assim como no caso do R lá do Pearson, ele vai variar de -1 até +1. E aí eu posso ter, no caso eu posso ter um ID-Moran global, né, ou seja, um único valor, que vai me mostrar o quanto de autocorrelação eu tenho naquele atributo, né, para aquele conjunto de espécies, mas ele é mais útil quando eu tem uma distribuição desses ID-Morans, né, ao longo da filogenia, né, assim como eu tenho lá no caso do contexto espacial ao longo das distâncias, ou classe de distâncias, né. Então essa ideia ela foi adaptada aqui, tá, para evolução por esse artigo lá do Gitelman e Knott Gitelman e Cott, desculpa, em 90, né, em que eles usavam justamente não a distância filogenética contínua, né, em si, mas os rankings lineares. Então tem o gênero, família, superfamília e ordem, né? E aí eles calcularam o ID-Moran para cada um desses agrupamentos e plotaram isso no que a gente chama de um correlograma, né? Isso é um correlograma, tá? E aí eu tenho aqui o ID-Moran, que pode ser, como eu disse, vai variar de 1 até -1, e aqui o valor, né, do ID-Moran para aquela classe, que seria o gênero. Então, quer dizer, as espécies no nível de gênero, elas se parecem muito umas com as outras, porque a autocorrelação entre elas é grande e positiva, né? E à medida que a gente vai andando, né, em relação digamos assim, a raiz da árvore, né, nesse caso, em que as espécies vão ficar cada vez menos aparentadas entre si, esse nível de semelhança ele vai diminuindo, né? Até se tornar zero, até ficar negativo, ou seja, na escala de superordem, as espécies elas vão ser mais diferentes, né, entre si, a autocorrelação é negativa, né? E aí também a gente pode ter uma das coisas que a gente pode, né, usar esse autocorrelograma é justamente para investigar os modelos de evolução também, né, porque a gente consegue registrar isso, né? Esses modelos de evolução eles deixam uma assinatura, digamos assim, nesse diagrama, que é o correlograma. E foi isso que esse artigo lá do Diniz Filho investigou, né? Então, que é um resultado um pouco até esperado, porque o que acontece? Se você aumenta o alfa do AU, ou seja, você está aumentando a força de seleção, você vai fazer com que as espécies elas deixem de ser mais parecidas entre si, porque você está, né, aquilo que eu disse antes, né? A seleção, o processo seletivo, ele apaga os seus próprios sinais, né, ao longo da evolução. Então aqui esse número aqui é o 0 até 10, ele é o alfa lá do AU. E aí, como eu disse, não sei se ficou muito claro isso, mas a ideia aqui, né, aqui eu mostrei a implementação clássica lá do artigo do Gitelman, mas
ele usou, né, os rankings lineanos. A gente também pode fazer a mesma coisa, só que usando, ao invés de ranking lineano, pode usar distâncias filogenéticas, né, ou classe de distância. E aí isso vai equivaler a basicamente você pegar uma filogenia e ir fazendo fatias dela. E aí, o que vai acontecer? A gente vai calcular esse I de Moran para várias fatias. Então a gente vai ter uma fatia dessas espécies aqui, a gente vai, né, fazer um corte e vai pegar as espécies dessa fatia, calcula um outro I de Moran e assim por diante, até chegar na raiz, né? Até chegar numa classe de distância maior. E a gente, ao plotar isso num diagrama, a gente vai ter o nosso correlograma. Uma outra forma também de trabalhar com isso, que é o que foi proposto por esse artigo do Olivier Hardy e da Sandrine Pavone, é não trabalhar com um correlograma, mas sim o que eles chamaram de distograma, né? Então, o que um distograma vai fazer? Ele vai usar distâncias euclidianas, né, para representar o sinal filogenético e eventualmente desvios em relação ao movimento browniano. E um outro resultado interessante desse artigo, né, o que eles viram é que o teste de Mantel, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem mais poder para detectar sinal filogenético quando há erro de mensuração, né, do que o K de Blomberg. A gente vai ver que, eu posso falar disso na parte prática, mas a gente já tem o K de Blomberg lá de 2003, mas a gente tem uma proposta de modificação dele posterior em que inclui a variação intraespecífica, né? Então, enfim, a gente também tem que levar isso em conta, né? Então esse aqui é o nosso I de Moran, né? O nosso correlograma muito parecido com o que a gente tem até agora, né? Aqui a gente tem uma simulação de um atributo evoluindo sobre o movimento browniano, um OU, né? o movimento browniano com erro de medida e sem sinal filogenético. E aqui a gente tem um distograma, né? Em que aqui a gente não tem, né, uma medida de autocorrelação e sim a distância euclidiana. E entre os atributos, aqui é a distância patrística, ou seja, a distância filogenética entre as espécies, na verdade é a raiz quadrada, né, da distância, porque está elevada a meio aqui. E aí a gente tem também uma outra medida que foi proposta já há um tempo atrás, que é o C de Abu-Reiff, né, que foi proposta por esse artigo aí, né. Então eventualmente a gente também pode calcular ele e a vantagem, né, claro, está falando de 99, a gente não tinha uma quantidade tão grande de filogenias com comprimento de ano. Então essa medida ela teria essa vantagem, né, de poder ser calculada só com a topologia, né, sem considerar os comprimentos de ano. Só que no trabalho posterior, né, de 2008, a Sandrine Pavone, né, de novo ela, encontrou que na verdade o I de Moran e o C de Abu-Reiff eles são equivalentes, né? Então ela mostrou isso matematicamente, né? Então eu nem vou falar tanto mais do C de Abu-Reiff, né? E praticamente ninguém mais usa isso, né, hoje em dia, mas mostrei aqui só por questões históricas mesmo. E a gente chega num caso do PVR, né? Então o que eu estou falando aqui vou retomar na sexta-feira na aula, né? Mas a gente tem o que é chamado dos PVR, né? Que é Phylogenetic Eigenvector Regression. E esse método ele foi criado lá pelo Zé Alexandre, o Bini, né? Os colaboradores, em 98, e ele foi criado, na verdade, como uma alternativa para métodos de partição de variância, né? Que era um método que era bastante utilizado e foi inventado lá pelo Cheverud, né? Como a gente viu naquele artigo. Então aqui a ideia é de que a gente quer particionar a variação total de um atributo entre um componente filogenético, ou seja, um componente herdado, e um componente específico, né? Um componente que derivou de evolução independente. E aí, até aquele momento, a gente só tinha um método autorregressivo, e aí o Zé Alexandre, o Diniz e o Bini, eles propuseram esse método que era baseado em autovetor, né? Que eles chamaram de autovetor filogenético, mas passou a ser chamado de PVR.
E aí qual que é a lógica do PVR? Né? Você tem uma filogenia, você calcula uma matriz triangular, né, de distância filogenética, faz uma centralização dupla, né, ou seja, pelas linhas e pelas colunas, e aí aplica ou calcula os autovetores e os autovalores dessa matriz usando uma PCOA, né, uma análise de coordenadas principais. E aí você vai ter um conjunto de autovetores que tem autovalores positivos, né, o zero, e os autovalores negativos. Os autovalores negativos você desconsidera, e a ideia aqui é que você pegue o seu atributo, né, que é contínuo, claro, né, e entre com ele numa regressão múltipla. Com o quê? Justamente com aqueles subconjuntos lá dos autovetores que têm autovalores positivos. Então aqui, a partir dessa regressão múltipla, o que você vai ter? Você vai ter primeiro um R quadrado, né? E você também vai ter os valores estimados. O que são valores estimados? É o valor do Y que é dado pelo modelo. E se a gente lembrar, o modelo ele só vai incluir a filogenia, né? Ou seja, desculpa, os autovetores filogenéticos que no fim das contas representam a filogenia. Então aqui esse conjunto de valores estimados, ou os fitted, né, values, eles vão ser justamente o componente filogenético do atributo. E também você vai ter o resíduo, ou seja, toda a variação do atributo que não é explicada pela filogenia. E aí isso vai ser justamente o seu componente específico, né? E aí o R quadrado, o que é o R quadrado? É um valor, né, que varia de 0 a 1 e mede justamente o quão bom é o modelo para explicar os dados. Então, quanto maior esse R quadrado, maior vai ser o efeito da filogenia sobre o atributo. Então, a gente pode a gente pode interpretar esse R quadrado de uma regressão de PVR como uma medida de sinal filogenético, né? Essa era a ideia inicial deles lá. E aí, ao se fazer uma PCOA numa matriz de distância filogenética, a gente tem um aspecto bastante interessante, que os primeiros autovetores, né, eles vão ser os primeiros autovetores, eles vão pegar, né, claro, como todo método de ordenação, vão pegar o maior eixo de variação. E aí, numa matriz de distância filogenética, isso está justamente próximo da raiz, né? E aí eles vão ter, né, fatias, né, da filogenia. Cada autovetor aqui ele vai representar escalas de profundidade dessa filogenia até chegar nos tips, né, da filogenia. E aí a gente tem um problema, na verdade, que eles, eventualmente, no artigo original de 98, eles resolveram que a gente tem que escolher quantos autovetores a gente vai incluir lá no meu modelo de regressão múltipla. E eles resolveram isso com uma proposta de se usar um modelo de broken stick, né? Que basicamente vai dizer para você quantos e quais autovetores incluir, né, nas suas análises posteriores de acordo com o modelo de broken stick, ou seja, para aqueles autovetores que têm um autovalor maior do que o esperado pelo modelo de broken stick são selecionados, é o que eu vou trabalhar. Todos aqueles que tiveram igual ou abaixo eu desconsidero, né? Só que ao fazer isso, você na verdade não está representando toda a filogenia, né? Como a gente acabou de explicar aqui, né? Cada vetor ele vai representar uma parte só da filogenia em termos de profundidade. Então a ideia aqui é que esse R quadrado na verdade não é uma boa representatividade de sinal filogenético, né? Porque você não está representando toda a filogenia. E aí lá em 2001, né, logo depois da publicação do artigo do Zé Alexandre e tal, o Rolf, né, aquele lá mesmo do livro do Sokol e Rolf, ele faz essa crítica, né, falando justamente, né, desse problema, né, do PVR, e até bem pouco tempo, né, não existia nenhum tipo de proposta prática, né, para resolver isso. Até que em 2012 você tem a publicação desse artigo, também na Evolution, pelo mesmo grupo lá, que
ele propõe o que eles chamam de uma regressão sequencial, né, de autovetores filogenéticos. E também cria o que eles chamam de curva PSR, né, que seria Phylogenetic Signal Representation Curve. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem essa filogenia e você tem um atributo, né, A. E você tem um autovetor, né, que vai representar a filogenia e eventualmente você pode trabalhar com ele para representar, né, a filogenia em algum tipo de análise. Então a ideia aqui é que você faça regressões, né, sequenciais desse autovetor com o seu atributo da mesma maneira lá que você faz o PVR, mas não uma vez só, né, e usando todos os autovetores de uma vez só. Aqui a ideia é que você faça isso e vá adicionando os autovetores de maneira sequencial, né, um por um. E vai com isso registrando o R², né, de cada um. E aí, então a ideia, o que você vai ter no fim das contas? Você vai ter uma curva de representação, você vai ter uma curva aqui de 1 para 1, né? E aí você vai ter, a partir disso você vai ter o R², e aí você pode fazer, né? Você pode calcular uma área da curva nesse gráfico, né? Em que aqui no eixo X você tem justamente os autovetores e os autovalores, né, de cada autovetor que você incluiu na regressão, e aqui no eixo Y o R² respectivo, né, daquela regressão. E aí o que acontece? Essa curva tem uma propriedade interessante, de que se a área dela for negativa, isso quer dizer que os atributos estão evoluindo de maneira uma velocidade menor do que o esperado pelo movimento browniano. Se a área da curva for positiva, os atributos estão evoluindo mais rápido do que o esperado pelo movimento browniano. Então, a partir daí, você também pode ter uma ideia não de uma única medida de R² e de sinal filogenético, mas como esse sinal filogenético está distribuído ao longo da filogenia, né? Então é uma coisa bastante interessante. E aí nesse outro artigo de 2012 também, eles analisaram justamente uma série de métodos alternativos para você selecionar os atributos, os autovetores, e eles concluíram que o critério que minimizaria o I de Moran dos resíduos, ou seja, a autocorrelação filogenética dos resíduos, foi o melhor, né? Que é justamente o método que está implementado lá no pacote do PVR, que a gente vai ver na parte prática, né? A gente chega finalmente lá no teste de Mantel, né? O teste de Mantel, com certeza, se você já fez a disciplina de métodos multidimensionais, estatística multivariada, você já conhece ele, né? Então não vou entrar em tantos detalhes aqui. Tem, né, um vídeo também sobre isso, você procura lá, né, no canal. Então aqui o teste de Mantel, né, só um pouquinho de história, ele foi proposto lá em 67 por um cara chamado Nathan Mantel, né, e ele pode ser, ele foi adaptado, né, claro, para lidar com dados filogenéticos e de atributos, e a grande vantagem, ou talvez desvantagem dele, a gente pode ver dessas duas formas, é que ele pode ser usado com vários atributos ao mesmo tempo, né. Então qual que é a lógica do funcionamento do Mantel? Aplicado aqui para a gente medir sinal filogenético. A gente vai ter uma matriz de distância filogenética, né, que a gente já sabe como calcular, e uma matriz de distância ou dissimilaridade dos atributos. E aqui, né, a gente pode usar diversos tipos de coeficientes para calcular essa dissimilaridade. Imagina, se o seu atributo é contínuo, né, você tem uma série de atributos contínuos, você pode calcular uma distância euclidiana, por exemplo. E você vai ter uma correlação de matrizes, né? Que é basicamente uma correlação de Pearson aí, corrigida justamente pelo número de vezes em que aquela unidade amostral é repetida nas distâncias, porque as distâncias são par a par, né? E aí, eventualmente, você pode ter um procedimento de aleatorização, você vai ter um valor de R do Mantel e um valor de P. Existe uma certa, digamos assim, uma controvérsia sobre o teste de Mantel, né? A gente já viu lá no caso daquele artigo do Olivier Radi e da Pavone,
que eles testaram isso, né? Mas tem esse artigo um pouco mais antigo do Luke Harmon que mostra que, né, o poder do teste de Mantel para testes de atributos, né, para medir sinal filogenético, esse poder é bem baixo, né? Então, a não ser que seja a única solução viável para o seu atributo, eu não recomendo usar, né? E aí, por fim, a gente está chegando já no finalzinho, né? A gente tem um teste, né, que foi proposto pela Pavone em 2010, que é o que ela chamou, né, de decomposição da diversidade dos atributos ao longo dos nós de uma filogenia. Então, esse método que ele está propondo, né, ele vai calcular a entropia quadrática do Hall, que é uma medida, é um índice de diversidade, né, basicamente. Então aqui você pode ter um único atributo e também um conjunto de atributos, né? A gente vai ter, né, eventualmente uma matriz, né, de distância, né, que vai ser usada para calcular o Hall. E a ideia aqui, a inovação desse artigo é que ele vai decompor essa entropia ao longo dos nós da filogenia. Então a gente vai ter não só uma, né, medida de diversidade do atributo, mas várias delas, uma em cada nó da filogenia. E ele, na verdade, ele pode considerar a topologia, só a topologia, mas também ele pode incorporar o comprimento de ramo. A gente vai ver isso, né? E aí tá, mas até agora a gente não entra nada de sinal filogenético, né? Isso até agora, de fato, é só uma coisa descritiva. Só que, junto com isso, ela propôs 3 estatísticas, né? E uma estatística, o que seria a terceira estatística, que é o S3, ele faz um teste de viés, né? Ele testa para ver se a diversidade dos atributos está enviesada para a raiz ou para os tipos da filogenia, né? E aí você também tem um procedimento de aleatorização para te dar uma significância dessa estatística. O ponto é, se a estatística disser para você que existe um viés, né? Ou seja, a maior parte da diversidade, ou seja, da variação dos atributos, está próximo da raiz da árvore, isso indicaria um sinal filogenético, né? Então, isso a gente poderia interpretar como uma medida de sinal filogenético, né? Porque justamente a maior variação está na raiz, então todas as espécies que ou mais próximo da raiz e todas as espécies que descenderam desse nó, elas têm valores de atributos parecidos, né? Então isso de fato é justamente a ideia de sinal filogenético, né? Que a gente está trabalhando com ele até agora. Então, né, aqui eu tenho duas representações, né? Eu tenho aqui, e aqui isso precisa ficar claro, tá? O pessoal às vezes confunde essa bolinha aqui, o tamanho dessa bolinha, ela está representando a entropia quadrática do Hall. Então, é o valor da entropia quadrática do Hall, que é o quanto de diversidade eu tenho, né, desse trait nesse nó. Isso não é a mesma coisa que a estimativa de estado ancestral, tá? São coisas separadas, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, aqui, por exemplo, quanto maior a bolinha, maior a variação, maior a diversidade. Então, aqui nesse caso, né, o que acontece? Eu tenho um cenário em que espécies próximas têm valores parecidos do atributo, desse atributo, né? E então aqui o que acontece? Se eu for decompor essa diversidade do atributo nos nós, aqui eu vou ter uma diversidade um pouco pequena, porque aqui eu tenho essas espécies, elas todas têm igual, né? Mas ela é diferente dessa outra linhagem, então tem um acúmulo pequeno aqui dessa diversidade. Só que quando eu junto isso com essa aqui, que tem um valor ainda diferente, eu tenho uma diversidade um pouco maior. Se eu fizer um teste, né, do viés, que é aqui ele está chamando de root test, ele vai de fato detectar para mim, olha, existe um viés, né, ou seja, existe uma concentração da diversidade na raiz dessa árvore, né, isso indicaria sinal filogenético. O que é diferente, né, desse cenário aqui, que as espécies aparentadas elas têm valores bem diferentes de atributos, né? Então a maior diversidade ela está nos nós mais próximos dos tipos da filogenia. Então isso já não isso indicaria um trait mais
mais plástico aqui, né, na verdade. E aí, por fim, a gente tem uma medida de sinal filogenético também, que ela foi feita para ser calculada para dados binários, né, ou seja, discretos. Desculpa, aqui eu esqueci de falar. Como esse tipo de método ele funciona a partir da, né, decomposição da entropia quadrática do Hall, ele pode ser usado, como eu disse, para conjuntos de atributos. Então você pode ter só atributos contínuos, só atributos discretos ou mistura dos dois, né? E por que você consegue fazer isso? Porque se você tiver mistura de tipos de atributos, você calcula uma distância de Gauer, né? E aí usa essa matriz de distância para calcular a entropia quadrática de Hall. Então aqui esse método não, esse método só foi feito para lidar com atributos discretos, né? Então aqui ele que é chamado o D da Fritz, né? Da Susan Fritz, que foi proposto nesse artigo aqui de 1990, se não me engano. Então aqui a gente tem o D, né? Que é a estatística que mede esse padrão, e ele tem uma variação, ele pode ser negativo, 0 ou maior do que 1. E aí o que acontece? Como é que a gente interpreta cada um deles, né? A gente tem aqui nesse caso um atributo que está extremamente agrupado, né? Ou seja, essa linhagem aqui, todos os representantes dessa linhagem só tem um atributo pretinho, enquanto que aqui é só branquinho. Aqui a gente tem, né, uma variação, só que as espécies próximas sempre têm o mesmo valor do atributo, tá vendo? As espécies parentes aqui, irmãs, sempre são pretas, sempre são brancas, sempre são pretas. E enquanto que aqui isso é aleatório, né? Não tem um padrão, e por isso o D é igual a 1. E se ele for over-dispersed, né? Em que espécies próximas têm valores de atributos diferentes, eu tenho um D maior do que 1, né? Bem maior do que 1. Então, como é que a gente interpreta isso, né? Essa é a estatística D lá da Fritz. Então, olha só, a estatística D é igual a 1, né, se o atributo binário observado tiver uma distribuição aleatória across, né, ao redor dos tipos da filogenia. E 0 se o atributo observado tiver agrupado de maneira que ele tenha evoluído seguindo um movimento browniano, né, de acordo lá com o modelo de threshold, que a gente também vai ver lá mais pra frente, na quinta aula, né, na sexta-feira. Então olha só, à medida que eu estou aumentando esse agrupamento do atributo binário, o valor do D ele vai diminuir, vai decair a partir de 1. Então o método ele testa, né, se o D existe um desvio do 0, que é o que seria o esperado pelo movimento browniano, ou um desvio do 1, que é o que seria esperado se a distribuição do atributo for aleatória. Então lá na parte prática a gente vai ver na verdade que existem o método vai dar para a gente 2 valores de D e aí 2 valores de P também, né? Porque é justamente esses dois tipos de interpretação aqui, tudo bem? Então é isso, gente. A aula um pouquinho mais longa, mas bora para a parte prática agora. Até mais.